Boa noite, bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos. Sabe que eu falei que está escuro, né? E agradecemos a Deus por esta manhã, nós estamos aqui. E pedimos a Ele que nos abençoe mais uma vez nesse culto, no estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo, acho que é o 26. Por aí, 25. E que Deus nos abençoe nesse estudo, na leitura, e pedimos em favor também e das nossas famílias, pedimos em favor de todos os parentes e as igrejas, as irmãs e os irmãos membros desta igreja que não estão presentes, e agora nós aqui. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que estamos aqui na Tua casa, que Tu nos abençoa agora nesse culto, os hinos que vamos cantar, para que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E pedimos no estudo da mensagem, nos dê sabedoria para nós aprendermos mais de Ti. Em nome de Teu Filho que pedimos e agradecemos, um perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Não é frio não, está gostoso. Oi? 162, irmão. Vou cantar primeiro, que eu estou aqui aberto no 289, depois ele canta o 162, tá bom? Quero estar ao pé
perto aqui, né? 164, né? Vou deixar depois. Mas canta aí, né? Mas canta aí. Se eu morrer pelado. Só que é 287? É. Oh, Jesus.
Então, o 25, então leia o 25 aí, irmão Antônio. E era a hora terceira, quando o crucificaram. Hora terceira é a hora, a nona hora, horas da manhã. A hora do sacrifício da manhã, quando o crucificaram. Hora terceira, 9 horas da manhã. Agora, o versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Os irmãos, note bem aqui que o versículo 26, e por cima, né, escreveram o título dele, escreveu, que foi Pilatos, escreveu, mas aquele com zombaria, né, que eu tinha falado. Ó, e por cima dele estava escrita a sua acusação. Acusação porque ele estava escrito, tem que ter escrito alguma coisa, né? Acusação, por ele dizer que sou o rei dos judeus. Então, aqui nós vemos o ódio, claramente, obviamente, falando dos judeus, que Pilato escreveu o título que ele mesmo disse, no Evangelho de João 19 e 19, eu esqueci de ler, o irmão Paulo aí acho que confirma isso, que ele fala, né? Que os principais sacerdotes, parece que Jesus disse isso, né? Então ficaram, aquilo visivelmente, eles ficaram zangados de olhar aquilo, e com isso eles solicitaram, insistindo veementemente, que fosse trocado o título, rei dos judeus. Olha o que eles queriam dizer. Falaram que ele disse, sou o rei dos judeus. Pilato respondendo disse, o que eu escrevi. Essa que é João 19, 21, 22. Mas eu podia ter escrito aqui, eu não vou procurar mais. Olha, então, quem é o que Jesus realmente era, foram adequadamente colocados sobre a sua cabeça na cruz. Foram colocados na cabeça que escreveu lá em cima, né? Então, os mais geralmente criminosos que tinha, né, de ter sido condenado, uma vez que o roubo não era punido com crucificação, roubos, né? Um dos dois últimos significado preferível aqui. Sua acusação, chamada títulos em latim, era uma placa levada diante do prisioneiro, né, a caminho da execução, que ia se executar, e era para ser fixada na cruz sobre a cabeça dele, para cima da cabeça. Ia ser colocado 27. Crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Então, crucificaram aqui devemos 2 salteadores, já falaram, salteadores. Um junto ou para a sua direita e outro à esquerda, e pôs Jesus no meio. 2 ladrões. Ainda que a palavra grega signifique frequentemente ladrão, pode também significar insurreicionista. Diz isso. 28. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado em 2 transgressores. Viu só? E cumpriu-se que a escritura que diz, e com os malfeitores ele foi contado. Isso está em Isaías 53, 12.
Ele tomou o lugar dos transgressores. Ele tomou o lugar dos transgressores para pagar a salvação da humanidade. Para pagar até os pecados daquele que estava crucificando em frente deles, o mais próximo. Inclusive de Judas, que o traiu, que fez tudo aquilo. Judas, discípulo, seguidor, estava seguindo, mas era um diabo. Tinha que ter um no meio. Então, e a sua morte, a maneira que foi a morte de Jesus, como se deu aqui, como quem, do G falando como que ele morreu, no meio, crucificado junto com 2 ladrões salteadores. Tudo estava de acordo com este versículo, está falando dos mais antigos manuscritos grego. É possível que os primeiros copistas, inserido a situação de Isaías 53, 2:12, velando-se da passagem paralela em Lucas 22, 37 também. 29. Os que iam passando blasfemavam dele, maniando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas. Então, todos com zombaria, desafiando Jesus. Eles pensavam que Jesus era um homem assim, sendo um homem que ia querer pegar a veia de Jesus. Mas Jesus era perfeito. Nós vamos desafiar até ele agir. Falou, e os que passavam, blasfemavam dele, maneando a cabeça, fazendo assim, ó, puxa, a sua cabeça. Ele dizendo, tu que derrubas o templo, em 3 dias edificas, ele nem estava entendendo. Tu que derrubas o templo, em 3 dias edificas. Ele está falando do templo do corpo dele. Isso está em Salmos 7, 8 também fala. Eles referiam-se aos líderes religiosos de Israel, os líderes da época. Abri um parênteses aqui. Ontem achei interessante que eu nunca vi falar um judeu contando sobre as guerras, sobre as coisas lá, falando num grupo lá que eu esqueci já de explicar, não tenho a ideia, mas eu guardar o que eu estava assistindo, né? Ele citou aos pais de vez Abraão, falando daquele grupo que seguindo os ensinamentos da pisada de Abraão. Ontem eu vi falar isso. Então, não sei se vocês viram isso. O irmão Paulo viu essa reportagem. O repórter explicando, né? Eu falei, puxa vida, tem gente lá, porque lembrando, porque eles têm as escrituras, né? Seguindo o Antigo Testamento, falando de Abraão várias vezes, o que eu observando. Né? E nós vimos falando tanto de Abraão, contando as pisadas dele. O dia que eles mataram lá, considera que mataram, estourou um mato. Estou quase para lembrar o nome do outro que eles falaram também, mas aí, então eles, referindo-se à declaração que ele realmente fez, João 22, 9, 21, que se referia ao seu corpo como templo, sua morte e a ressurreição, que Jesus ele derrubava, é ele que entregou ali, né, para ser crucificado. E também em 3 dias, a ressurreição, então ele saía da tumba em 3 dias. Ele não falava do templo de Jerusalém, mas ele estava interpretando pelo templo de Jerusalém. Ele disse que derruba esse templo aí, né? E com 3 dias ele faz outro. Apesar que Jesus tinha poder para tudo, né? Mas ninguém imagina isso. Mas, agora o 30, que depois que desafiaram, falando. Pediram para Jesus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Falava tudo com zombaria, irmãos. Fazendo gracinha, vocês pensem bem, fazendo graça. Era o mais difícil de aguentar. Quando você vê uma pessoa fazendo gracinha, zombando, você tem firmeza, ter preparo para você aguentar alguém rir de você e zombar de você. Muitos cristãos não aguentam isso.
Ele pega lá na vilha da natureza velha. E nós devemos ter paciência, zombar que zombem. Eles não sabiam que ele, Jesus, estava morrendo pelos pecados, os próprios pecados dele, que estava abrindo o caminho para o céu. Jesus, naquele momento, ele estava preparando, porque até então, antes da morte de Jesus Cristo, Jesus na cruz, o caminho estava fechado. Tudo para ir aos céus tinha que fazer sacrifício para o perdão dos seus pecados. Então, bem, o sacrifício que eles faziam, Deus perdoava, mas não tirava o pecado dele. Agora Jesus tirou o pecado. Até lá em Efésios, quando fala assim, levou o cativeiro, né? O cativo e o cativeiro. Porque quando morria, ia para o seio de Abraão. Seio onde Abraão estava. Aí depois, quando Jesus subiu aos céus, que ele abriu o caminho, aí ele levou cativo os que estavam, cativo e o cativeiro. Cativeiro, no caso aqui, cativeiro é o lugar que está o prisioneiro. Está lá. Então tudo estava no seio de Abraão. Então ele levou os que estavam lá e o cativeiro, que é Abraão, o lugar cativo. Todos que estavam. Jesus está tudo ao paraíso. Então agora vai direto, você morre e vai direto. As orações não precisa fazer sacrifício nenhum. Jesus é o mediador, vai direto aos céus. Aquela parte em Efésios, acho que é Efésios 1, estou lembrado, que fala isso. Tem outras interpretações, se for analisar bem, é isso daí. Vou estar aqui conversei isso com o Monfélio. Pense bem atenção nisso da passagem. Que nem o Monfélio não tinha pensado nisso antes. Então, note bem, a gente estudando, vai refletindo bem isso aí. Então, os irmãos, aqui, se ele salvasse a si mesmo, porque Jesus ele tem o poder de descer da cruz, ninguém mais poderia ser salvo. Ninguém. Aí cada um. Aí o que ia acontecer? Nada, porque não tinha como você fazer boas obras, tudo e os pecados passados. Ninguém salvaria. Se ele descesse da cruz, mas só que ele não desceu da cruz porque ele veio para esse fim. Então estas palavras são tanto um insulto para Cristo, como uma tentação diabólica semelhante à queda que foi proposta a Jesus no começo do seu ministério. Satanás tentou Jesus várias vezes no ministério. Quando ele falou assim o diabo sabia. Quando ele falou, já que tu é filho de Deus, que nessa Bíblia que o João Paulo tem, eu tenho lá, mas ela tem uma explicação embaixo. No original está escrito assim, já que tu és filho de Deus, ele não falou se é. Ele confirmou, ele sabia que era. Já que tu é filho de Deus, pula do pináculo do céu, pula não. Faz que as pedras transformem. Então, já que tu é filho de Deus, já. É uma coisa, se você é homem, já que você é homem, então você vem, faz isso. Então ele usou isso aí. Então o diabo procurando ainda tudo dos artimanhas que ele podia subverter a obra redentora de Jesus para a humanidade, porque Jesus não pagava os pecados dele, ele não tem perdão. Exatamente no momento da sua consumação dos pecados, aquele momento, quando ele desce da cruz, o diabo que estava dizendo, pôr na mente da pessoa falar isso. 31. Olhe bem, vemos aqui um ponto mais alto das zombarias e das incredulidades por parte desses líderes religiosos de judeus. Falei da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, eles falavam com zombaria, zombando, desprezando, desacreditando de Jesus. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo?
Então aqui revela a profundidade da cegueira espiritual. Quantos hoje que não está com a visão espiritual tapada, cegos? Quantos que não tem hoje, que não tem a visão? Louva mais a criatura do que o Criador. Você nota bem que a criatura é mais adorada, mais louvada do que o próprio Criador. Então nós vemos aqui que os principais sacerdotes, escribas e anciãos, membros do Sinédrio, representavam a elite religiosa da época para prender Jesus, para fazer que o povo não acreditasse naquele que era o rei dos judeus. Agora o 32. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que nos vejamos e acreditemos, também os que com ele foram crucificados e enxuniados. Note bem, o Cristo, o Rei de Israel, falando para ele, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Será que eles iam acreditar? Aí acreditando. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam também. Agora Jesus ele branda em sua morte a zombaria cruel e a incredulidade dos líderes religiosos e até mesmo dos criminosos crucificados ao lado de Jesus. Esta zombaria serve como um contraste doloroso, difícil de aguentar, entender com verdadeira identidade de Jesus como Cristo, o Rei de Israel. Aqui também destaca a compreensão da multidão. E a multidão estava lá, só que grita, fazendo festa. Quanto ao propósito do Redentor, de seu sofrimento. Jesus sofrendo pelos pecados dele. Imagina só esse momento. Ele na cruz, no meio de dois malfeitores, e a multidão tudo aplaudindo. E ele morrendo. Ele falou com as palavras: Pai, não perdoa esse pecado. Ele falou, esse não era que para levasse para os céus. Não impute mais pecado dele. Agora, Jesus ele brada em sua morte, irmãos, o 33. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E chegada a hora sexta, houve trevas, escureceu toda a terra, até a hora nona. Essa hora sexta também é às 3 horas da tarde. Hoje seria às 15 horas da tarde. Como era a época da Páscoa. E a lua estava cheia, de modo que não poderia ter sido causado por um eclipse, dizer. Já que quando é tempo de lua cheia, ela não fica entre a terra e o sol. Diz, eu não entendi isso, não vi isso escrito, né? Aqui distancia, aqui a distância é essa escuridão estendeu, não se diz, essa escuridão, até que tempo ela foi, até que ela foi estendida, que aquela hora no momento escureceu, ou seja, a lua apareceu. Pense bem, ficou tudo em trevas, virou noite. Não é que deu eclipse na lua, que nem costuma dar eclipse. Eu não me lembro, mas quando meu pai contava que teve uma vez que deu um eclipse, só que a turma que estava na roça vieram tudo embora. Vocês já viram falar isso? Viu meu pai falar isso? Que vieram embora, escureceu. Você imagina. Mas eu não vi já, mas não tanto assim, nem perto de falar como vi falar. Então aqui aconteceu isso, ficou às 3 horas da tarde. Mas sabendo que se estendeu até o Egito, ao sul, até Betânia, para o norte. E foi nesta hora que ele fez a oferenda consumida pelo fogo e o sacrifício pelo pecado. 34.
A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Note bem, aqui que ele fala para vós. E junto à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: pessoas, eles veem, depois eles vão ver o que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque é o nome, né, que traduzido, né, por português: Deus meu, por que me desamparaste? Ele perguntou: por que Deus fez isso? Será? Por que o Deus Pai desamparou o Filho? Que ele sentiu aquele desamparo. Pronto, ele sentiu isso. Porque Deus viu que estava todo o pecado da humanidade. Veio ele cheio de pecado, viu, naquele momento que ele desamparou ele sentiu. Das 3 horas da tarde, isso prova que ele não morreu também de debilidade física, não foi problema disso. Assim que ele também deliberadamente entregou a sua própria vida, está em João 10, 17 e 18. Durante essas 3 horas, quando a escuridão cobria aquela parte do mundo, não foi o mundo todo, não sendo a terra inteira, ele entregou e carregou a pena do pecado da humanidade toda. Jesus carregando o pecado da humanidade toda. Muitos não acreditam, irmão. Muitos não valorizam isso. A qual o Pai Celestial não podia contemplar. Por isso, contemplar de ver o próprio Filho, sofrendo aquela dor infinita, uma dor terrível, para pagar o pecado dos injustos. Deus não contemplou isso. Está em Abacuque 1,13 e 1 Pedro 2,24. 35. Viu só? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: é isso que chama por Elias. Chamando por Elias. Quem está falando refere aos soldados romanos, até alguns líderes religiosos de Israel. E zombarias, eram zombadores, dito assim, dos líderes religiosos de Israel. Está chamando por Elias, pedindo socorro. 36. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber dizendo: deixai, vejamos, e virá Elias tirá-lo. Viu só? Conforme João, a esponja foi colocada numa vara de ensopro, João 19, 20, que ficou ensopada, Êxodo 12, 22. Não há registro de que ele bebeu, pois foi um sarcasmo. Veja só que ponto ele chegou para salvar o homem da ira futura de Deus. E um deles correu a embeber uma esponja de vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias virá tirá-los. Então vamos ver se Elias virá tirá-los. Desafiando Jesus. 37. Então demonstra que sua morte não foi causada pela debilidade física. Jesus dando um grito, um grande brado. Espanhol que fala brado, se tu olhar as outras línguas, né? De fato, ele não morreu até que o Pai
pelo intermédio do Espírito Santo, lhe disse para morrer. Tudo tinha um ponto certo. Agora já está pago. Agora está pago. Bom, primeira parte, já está. Satisfez o que o pai queria que o filho fizesse, e a multidão, os inimigos, matamos e crucificamos. Quero ver como é que vai ficar agora. Aí sepultaram. Mas como que ele falava que ia ressuscitar, então estava aguardando para ele ter guarda, tudo para vigiar no túmulo, né? Ao 38. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Você não sabe o que aconteceu, irmão? Naquele momento, automaticamente, fala aqui, e o véu do templo rasgou em dois, do alto a baixo. Quer dizer, agora abriu o caminho do lugar que foi santíssimo. Abriu. O caminho ficou aberto para a humanidade, para que o homem pudesse vir a ele, e ver, já que o céu cobria o lugar santíssimo. 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, espiara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele era o primeiro cristão a dar este testemunho de fé, esse homem. O primeiro cristão que deu testemunho de fé, afirma que o seu nome era... Os irmãos sabem que viu falar o nome desse homem? Lingino. Eu vi escrito o que ele tomou ser um seguidor fiel de Cristo daí para frente, e pregou a sua fé, e morreu como mártir ao lado de Cristo. Então, um dos malfeitores que deles, aquele que falou, e pensou, foi aquele que morreu, falou: lembre de mim quando entrar no paraíso. Diz a história, né? 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de homens, entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Fala das mulheres da Galileia, e não das mulheres de Jerusalém. E não há registro que a Maria, a mãe de Jesus, estivesse ali. Na hora do julgamento ela estava. Na hora do julgamento ela estava. Falei, aí. Uns falam que ele estava, mas esse um que escreveu isso aqui disse que ela não estava, só se ela foi embora, né? Isso aí antes. E viu o filho. Mas ele falou para João: aí a tua mãe, Maria, e teu filho. Sem dúvida, a atenção era maior do que ela poderia ter suportado. E João levou embora. Diz a história. Agora o sepultamento de Jesus. 41. Elas fizeram o que elas podiam fazer para ajudar, elas fizeram. E muitas outras com ele tinha subido a Jerusalém. Quem elas eram, não sabemos. As quais também o seguiram e o serviram quando estava na Galileia,
e muitas outras que tinha subido com ele em Jerusalém. A sepultura de Jesus, 42. Chegaram à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Qual será a véspera do sábado? Sexta-feira, né? Logo ao chegarem agora às 3 horas da tarde e à noite seria, diz o historiador, né? Então, eles tinham aproximadamente 3 horas para trabalhar, para preparar-se para a Páscoa, porque ela começaria nesta mesma noite. Esse é o sábado da festa da Páscoa, que era na quinta-feira, e não no sábado, ou que a semana comum, que era no sábado. Levítico 21, 6 e 7, capítulo. Jesus foi crucificado na quarta-feira e não na sexta-feira, como muitos pensam, ficando 3 dias e 3 noites interiores no sepulcro. Levantando-se no primeiro dia da semana, justamente como ele havia dito que faria. Mateus 12, 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Bem, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, né, e pediu o corpo de Jesus. Ele era um membro do grande concílio de Jerusalém, o Sinédrio. Fala de sua fome espiritual que foi saciado em Cristo. A pessoa que quer seguir a Cristo, ama Cristo, então ele fica com uma fome sedento de alimento espiritual, aí fica saciada a fome dele. Porque ele ouviu a palavra, ele alimentou da palavra. Significa que tal não era usualmente feito. Ele fortemente solicitou que lhe dessem os restos que sobrou, né? Das coisas, das vestes, coisas assim. 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muitos que morreram. E Pilatos se maravilhou, ficou admirado de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Normalmente levava-se vários dias, ficava esgotando, né? Até que alguém morresse na cruz. Jesus só tinha estado na cruz durante 6 horas. E Pilatos estava cético quando o tempo ele tinha estado morto. 45. Entende-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Olha bem, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Foi afirmado pelo soldado romano. A palavra corpo aqui no grego é piton, significa um cadáver. 46. O qual comprara um lençol fino, operando a cruz, envolveu-se no lençol, depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e envolveu uma pedra à porta do sepulcro. Um pedaço de tecido caro, usado para envolver o corpo de Jesus, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-se num lençol e depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. A tumba no jardim
Então ela ficava no lugar da crucificação por perto, certamente de propriedade de José de Arimateia, prova de que a tumba nunca tinha sido usada antes. 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam muito o túmulo. Ele relata a observação feita por duas mulheres aqui, né? Maria Madalena, Maria mãe de José, enquanto que José de Arimateia depositava o corpo de Jesus no túmulo. Esse versículo é importante porque estabelece as testemunhas oculares que viram, assistiram no sepultamento de Jesus. Poesia que tinha um significado importante daquilo, o relato da ressurreição. Aqui narra a paixão de Cristo, desde a acusação diante de Pilato até a sua crucificação e a morte. Então, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observava onde ficava observando onde colocava Jesus. Nós vamos iniciar o capítulo 16, aí ler os dois versículos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Olha bem, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas, você sabe que é aromas, perfume cheiroso, né? Para ir a ungí-lo. Sábado significando o semanal, o 7º dia da semana. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo lá no sepulcro, ia visitá-lo lá. Provavelmente que elas realmente não acreditavam que ele ressuscitasse dentre os mortos, pois se acreditassem, teria sido inútil gastar dinheiro nessa compra desse artigo caro. Agora, o 2. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Primeiro dia da semana, domingo, de manhã cedo, ao nascer do sol. Elas foram, no domingo pela manhã. Então, os irmãos, para o que continua domingo que vem, se Deus permitir, e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que nos deste, vai terminando o livro de Marcos. Vamos louvar o Senhor, pedir a Deus que nos dê um bom dia, que à noite estaremos aqui novamente. Depois não vou falar agora, porque está gravando. Para o hino. E com essas leis tudo perto de nós, não fazer confusão. Quando eu vou olhar aqui, vai. Perto do Senhor. Sim.
Se eu botei aqui, sabia, não sabia. Olha, irmão Paulo, depois você dá um tempinho, eu vou ler. Eu preciso ouvir algo no celular que mandaram ontem à noite para mim. Na hora, depois que eu desligar, eu ponho o áudio para ouvir, vocês ouvirem. Vocês. Senhor, mais uma vez queremos agradecer, né, por nos trazer até aqui, saúde, né, e agradecer pelo culto que está encerrando, que possa abençoar essa igreja, no futuro, assim como a nós todos, né, nossa família, o pastor de direção. E somos gratos mais uma vez, né, por Jesus Cristo, por ter suportado toda essa afronta na cruz, né, sendo igual ali, era o amor por nós, né, pela nossa salvação. Por isso pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.